Programa Momento Gospel. Mão Amiga. Oferecimento Web Rádio Sinop. 100% Gospel. Olá, que a paz do Senhor Jesus reine em vossos corações. Mais um programa Momento Gospel Mão Amiga, levando a mensagem gloriosa da Palavra de Deus até o teu coração. Eu gostaria, se você puder, que faça uma visita no YouTube, no nosso canal, que chama-se Porta do Alto. Muito simples, né? Porta do Alto. Ali você vai ver os vídeos dessa programação e pode também enviar compartilhando com as pessoas que você gostaria de evangelizar. Faça isso. Não esqueça de dar um like e ativar o sininho para receber as novidades, né? Os próximos programas que vão sendo inseridos. Eu agradeço e que Deus possa te abençoar poderosamente. Não esqueça também de sintonizar pela internet a Web Rádio Sinop. A Web Rádio Sinop é 100% gospel. Você vai gostar. radiosinop.com. Muito simples. radiosinop.com. E hoje, no programa de hoje, nós vamos meditar na Palavra de Deus. Vamos ver se a gente consegue pelo menos 7 promessas, né, da Palavra de Deus ou de Deus no Evangelho segundo escreveu João. 7 promessas inseridas no Evangelho segundo escreveu João. Fique ligado, eu volto daqui um pouquinho com a mensagem. Ele tem a mão amiga. Acesse www.radiosinop.com. A melhor música evangélica, mensagens e estudos da Palavra de Deus. Web Rádio Sinop. 100% gospel. Você em sintonia com Deus. Ele tem a mão amiga. E aqui estamos para a mensagem gloriosa da Palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar em 7 promessas para nós, né? Aqueles que cremos em Cristo, que estão inseridas no Evangelho segundo escreveu João. Então vai ser um pouco diferente, nós vamos correr na Bíblia aqui em alguns versículos. Bom, primeiro versículo, nós vamos ler Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, 16 e 17, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então a primeira promessa é a promessa de salvação. Nós não vamos nos perder se cremos na pessoa bendita de Jesus. Então isso tem que ficar claro, essa é a primeira promessa que nós temos aqui. Então veja bem que o versículo 16 é o texto de ouro da Bíblia, né? Texto áureo, que diz assim: para que nele, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa é a primeira promessa que nós temos. Vamos ver a segunda promessa. Não devemos ter mais sede. Isso está no capítulo 4, verso 14, que diz assim: Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. É lógico que aqui o contexto é espiritual, né? Você deve estar entendendo. Mas nunca vamos ter sede, porque o Senhor, que é a água da vida, Ele nos saciará. Vamos mais à frente aqui para adiantarmos. No capítulo 5, verso de número 24, fala que nós não vamos entrar em juízo. Preste atenção nesta palavra. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, esta
é a terceira promessa. Nós não entraremos em juízo. Eu vou ler de novo para ficar bem claro. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo. Não entra em juízo. E aí ele complementa, mas já passou da morte para a vida. Essa é a garantia que nós temos se nós crermos em Jesus para a nossa salvação. Vamos para a promessa de número 4, que está no capítulo 6, verso número 35, que diz assim: Declarou-lhes Jesus, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim, de modo nenhum terá fome. Então veja bem, esta é a de número 4. Nós não teremos fome, porque Jesus se apresenta aqui como o pão da vida. Você está entendendo muito bem, é espiritualmente falando. Você deve fazer a tua alimentação normal no dia a dia, mas o pão espiritual, nós nunca teremos fome. Vou frisar novamente aqui. Declarou-lhes Jesus, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Nós falamos sobre isso também, sobre a questão da sede, né? E agora sobre a questão da fome. Pelo que você está entendendo, o Senhor vem suprir todas as nossas necessidades espirituais. Vamos para a promessa de número 5. Está no capítulo 8, no verso 12. Então, diz assim, verso 12. Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então a outra promessa é que nós não andamos nas trevas ou em trevas. Por quê? Porque Jesus é a luz do mundo. Veja bem que maravilha, né? Nós podemos andar na luz de Jesus no meio de um mundo que caminha em trevas. Esse é o diferencial, é a promessa para aqueles que temem o nome do Senhor. Verso de número 28 do capítulo 10 fala que nós não vamos perecer. Vamos lá para o capítulo 10, verso 28. E eu lhes dou a vida eterna. Olha que bênção, promessa de vida eterna. E jamais perecerão. Tá? Esta é a promessa, jamais vamos perecer. E a Bíblia continua complementando no versículo dizendo assim, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, a promessa de número 6 que relacionei aqui, fala que nós não vamos perecer. Vou ler de novo, para ficar bem claro. Eu lhes dou a vida eterna. Você quer a vida eterna através de Jesus? Viver eternamente com Cristo na eternidade? E ele diz assim, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então você percebe que nessa promessa de não perecer, nós estamos nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus. E Ele nos garante a salvação eterna. Ok, 7ª promessa. Nunca mais morreremos. Entendeu bem? Vamos lá para o capítulo 11, verso do número 26. 11 e 26. A Bíblia diz assim, e todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crês isto? Ainda é uma pergunta, né? Então, todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá.
Essa é a promessa de número 7. Então você percebe aqui que nós temos, colocamos só 7 promessas aqui, mas tem uma infinidade, né? E você percebe aqui o grande amor de Jesus em nos dar água, nos dar pão, nos dar luz, nos dar esperança de vida eterna, né? Agora a pergunta é o seguinte: você crê nisto? Você crê nessa palavra que nós estamos falando aqui? Porque essa palavra pode mudar o curso da sua vida. Quem sabe você tem vivido dias difíceis, dias que você está pensando até mesmo em desistir, está passando muita necessidade, muita pressão. A Bíblia nos garante aqui no Evangelho de João as promessas mais lindas e por fim a vida eterna. Já pensou essa aqui, ó? Nunca mais morreremos. Como que funciona isso, pastor? Bom, este corpo, ele vai morrer. Este corpo, um dia ele vai perecer. Mas nós temos esperança de uma vida eterna. E é para isso que eu te convido. Venha aos pés de Jesus desfrutar das maravilhosas promessas que Ele tem para mim e para você. Mas venha enquanto é dia. Tem pessoas que não cuidam da vida espiritual. E muitas vezes, para muitos, né, tem sido tarde demais para se arrepender. Então só há um meio de sermos salvos, através de Jesus. Se você hoje entrega o teu coração para Jesus, você vai ter estas promessas. Nunca vamos nos perder, nunca mais teremos sede, nunca mais teremos fome, nunca entraremos em juízo, nunca estaremos em treva, nunca pereceremos e nunca morreremos. É uma lista muito grande, mas não para por aqui, né? A Bíblia tem promessas infindas para aquele que teme o nome do Senhor. Para aquele que teme o nome do Senhor. Preste bem atenção. Eu volto daqui um pouquinho para orar por você. Ele tem a mão amiga. Acesse www.radiosinope.com. A melhor música evangélica, mensagens e estudos da Palavra de Deus. Web Rádio Sinop, 100% gospel. Você em sintonia com Deus. Ele tem a mão amiga. Chegamos assim ao final de mais um programa Momento Gospel Mão Amiga. O programa que leva a mensagem de Deus até o teu coração. E eu gostaria de salientar este versículo 26 do capítulo 11 de João. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Você crê? Ore comigo. Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, faça isso agora. É muito simples, eu vou orar por você. Querido Deus e eterno Pai, nós oramos por essa pessoa, Senhor, que já crê em Ti e está desfrutando destas promessas. Mas também oramos por aquelas pessoas que pela primeira vez está agora, Senhor, ouvindo essa palavra e decidindo entregar toda a sua vida a Ti neste momento. Senhor, perdoa os seus pecados, escreve, Senhor, os seus nomes no livro da vida, para que tenham direito à herança gloriosa reservada nos céus. E assim possam desfrutar não somente dessas 7 promessas, mas de uma infinidade de promessas que a Tua palavra tem para aquele que teme o Teu nome. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus, pedindo a bênção para você, para a tua família, em todos os lugares onde você pisar as plantas dos seus pés, que sejam verdadeiramente abençoados. E eu gostaria de mais uma vez lembrar você, se você aceitar Jesus, você vai viver uma vida maravilhosa aqui e para a eternidade. Deus abençoe. Programa Momento Gospel, Mão Amiga. Oferecimento Web Rádio Sinop, 100% gospel.